gurizada concurseira! Hoje é o nosso segundo passo aqui, que depois do primeiro passo, que é identificar nossos erros e nossas fraquezas, nós temos que elaborar um ciclo de estudos. E esse ciclo de estudos a gente vai aprender hoje como fazer de acordo com as nossas necessidades, a nossa rotina e também os nossos pontos fracos. Fica comigo! Normalmente ali no início dos estudos para concurso, no caso como eu fiz, eu fazia um cronograma, aquele bem basicão na parede, dizendo cada matéria que tem que estudar no dia. Só que com o passar do tempo, eu ali naquela minha inexperiência, descobri que existe o ciclo de estudos. E ali facilitou muito, muito a minha vida como concurseira. Porque o que acontece? Quando você tem um ciclo de estudos, independente se você tem um dia que você não pode estudar, você continua ali na sequência no outro dia, você não perde um dia de estudos. E isso normalmente é bom, principalmente para quem não estuda só para concurso, para quem trabalha, para quem tem um dia a dia mais corrido. Mas afinal, o que é um ciclo de estudos? Bom, o ciclo de estudos é uma sequência de matérias a qual você tem que passar por todas elas até fechar o seu primeiro ciclo. Conforme você vai fechando o ciclo, você vai adicionando mais matérias. O que acontece é que quando se começa, a gente faz com as matérias bases naquela área específica que a gente está estudando. E conforme vai avançando nas disciplinas, a gente vai adicionando mais matérias e vai fechando até o ponto de que você está fazendo um ciclo com todas as matérias, todas as disciplinas que tem ali no edital que você quer ou também na área que você quer. Só que, para quem é muito iniciante, realmente essa área, esse jeito, esse método, é a melhor forma de iniciar. Principalmente também na área fiscal, que são muitas matérias, você precisa estar afiado em todas. Mas eu particularmente acredito que tem 1001 formas de fazer ciclo de estudo. E eu acho que às vezes não dá certo com a maioria das pessoas, porque elas não adequaram o ciclo com as suas necessidades, com o seu tempo disponível e também com suas fraquezas, com seus erros, com as matérias que você tem mais dificuldade, que você precisa ter mais atenção. Além de se preocupar com matérias que têm maiores incidência no edital. Esse ponto é fundamental para montar uma boa base de estudos. Mas vamos por partes. Eu vou falar de tudo isso aqui para que no final você consiga montar o seu próprio ciclo de estudos sem olhar esses modelos prontos na internet, que às vezes mais atrapalham do que ajudam. E só uma coisa, essas técnicas que eu vou ensinar agora para montar o ciclo de estudos não é para quem nunca estudou para concurso. Quem nunca estudou para concurso, eu realmente aconselho a começar com aquele ciclo básico que ensinam e depois ir avançando nas matérias. O que eu vou dar essas dicas agora é para quem já tem uma bagagenzinha nas matérias básicas, para quem já vem estudando, e também para quem está começando, mas o seu edital vem poucas matérias, vem 4, 6 matérias, que daí dá para ajustar. Mas para quem tem muita matéria e está começando agora, o ideal realmente é ter paciência, fazer o ciclo básico e ir adicionando as matérias. Então vamos lá? Primeiro passo, ver quantas horas líquidas você tem na sua semana para estudar. Esse passo é essencial, porque você consegue mais ou menos colocar na sua cabeça quantas matérias você consegue estudar no dia, como que você vai controlar o seu tempo. E você também começa a projetar quantas horas de cada matéria você consegue fazer na semana. Quando eu falo horas líquidas, não é horas brutas. Horas líquidas são aquelas horas que você está efetivamente sentado estudando. Por isso que é tão importante cronometrar o seu tempo de estudos, para você já ter essa noção de quanto tempo você demora para estudar e quanto tempo aquilo ali realmente você estuda no seu dia, né? Então é muito importante você cronometrar o seu tempo de estudos e pausar o cronômetro cada vez que você for fazer outra coisa, for se distrair com outra coisa, você pausar. Porque daí você já vai ter essa noção e vai planejar um ciclo de estudos que tá plausível de realizar. Porque não adianta você já querer fazer um monte de horas se você não tem essas horas disponíveis e você sabe que não vai conseguir nem cumprir sua meta diária. Então você tem que ser honesto consigo mesmo e começar devagar. Começar colocando as horas que você sabe que consegue fazer naquele dia para montar o seu ciclo. O segundo passo é você olhar o seu edital, olhar o edital do último concurso e ver quantas questões tem em cada matéria. Se não tiver no edital, você vai olhar a última prova que teve e vai ver quantas questões caiu em cada matéria e qual era o peso de cada questão, que é muito importante. Ali você vai ver quais matérias você tem que apostar mais tempo para estudar. Porque não adianta você perder tempo estudando, por exemplo, estatística, que é uma matéria que demora muito tempo para aprender, uma matéria de médio a longo prazo para ter um excelente desempenho. Tu evolui muito pouco com o custo-benefício dela, é muito baixo. Não adianta você começar a estudar estatística e ter uma questão na prova e valer ainda peso 1. Não adianta você perder tempo com essas matérias. Você tem que estudar elas sim, mas numa proporção menor, porque elas não vão valer pontos na sua prova. É bom estudar, porque se cair uma questão muito básica, você consegue acertar, né? E daí você deixa de perder uma questão dada ali. Mas você não precisa gastar o seu tempo com isso. Eu sou ruim em estatística. Meu Deus, eu vou estudar só estatística. Tem uma questão, você tem que fazer as coisas proporcionais. Agora, se for uma matéria que cai bastante na sua prova, tem muitas questões, e é uma matéria que você vai mal, que você tem dificuldade, daí o cenário é outro. Daí você vai ter que dedicar um tempo maior para aquela matéria, para que você fique afiado nela. Então, ele vai ter um tempo maior no seu ciclo de estudos. O que eu faço? O que eu fiz na PLF? Eu peguei todas as matérias, né? Porque eu já tinha uma noção das matérias básicas, eu já tinha estudado vários concursos. Eu peguei todas as matérias e montei meu ciclo. Trânsito é uma coisa essencial na prova, era 30 questões de trânsito. Então, eu estudava trânsito quase todo dia. Fazendo assim, colocava 2 horas e meia no meu ciclo
E como eu estudava muitas horas no dia, eu praticamente estudava um dia sim, um dia não. Eu fazia muitas matérias. Agora, ética era uma matéria que tinha pouca incidência, era pouco. Eu reservava 40 minutos no meu ciclo para estudar. De 30 a 40 minutos. E com o passar do tempo foi diminuindo ainda. Só pegava para revisar. Porque era uma matéria que tinha pouco conteúdo, era pequena e valia poucas questões na prova. Então, é assim que você tem que dividir o seu ciclo. O que eu fazia também é não deixar matérias parecidas para você estudar logo depois da outra. Você saber intercalar as matérias. Por exemplo, não estudar física e depois matemática, ou direito constitucional e depois direito administrativo. O seu cérebro começa a cansar, começa a ficar mais distraído. Ele precisa daquele boom. E tipo assim, eu vou estudar uma exata, estudo uma matéria de direito, depois vou para português. Isso faz seu cérebro pensar mais. Ele não entrar no modo automático. A gente não pode deixar o cérebro entrar no modo automático. Quando você vê que o seu cérebro está entrando no modo automático, troca a matéria. Mas o ideal é começar planejando. As matérias que tem uma incidência legal e que você vai bem, você reservar uma hora para ela ou 1h30, né? Porque você não pode estar lendo o negócio e chegou uma hora, eu vou cortar e vou sair do PDF ali na metade. Não vou terminar de ler a página. Não, gente. A gente meio que faz o ciclo por aquelas horas. Mas surpresas acontecem. Por isso que o ciclo não é um negócio tão... Como é que eu posso dizer? Tão fixo, não é uma coisa fixa. A gente tem que saber sempre dar uma flexibilizada. Quando você tá vendo que tá demorando mais uma matéria, mesmo sendo uma matéria que você não tinha dificuldade, mas aquele conteúdo em específico tá te dando mais trabalho, você vai despender um pouquinho mais. Acontece. Ou também, às vezes, conteúdos que você já viu várias vezes, em vez de demorar 1 hora, você demora 30 minutos. Ok, vida que segue. Passa pra próxima matéria. Assim a gente tem que ir ajustando, porque a gente não é uma máquina que a gente vai botar aquilo fixo e vai seguir sempre. O ideal é a gente começar com um padrão. Conforme a gente vai seguindo as matérias e vai vendo o que vai acontecendo, a gente vai aumentando, vai diminuindo o tempo. Eu, por exemplo, as exatas, eu sempre coloquei já 2h30 pra fazer. Assim, gente, a matéria ali no ciclo eu já boto 2h30, porque eu sou mais lento pra fazer exercício de matemática, é uma coisa que eu já sei. Por isso que essas dicas que eu tô dando é pra quem já tem um conhecimento, já se conhece um pouco, já tá acostumado a estudar, já fez as matérias básicas, já tem um pouquinho de autoconhecimento, pra saber regular o seu ciclo melhor. Então, passo 3. Você siga um padrão inicialmente e vai diminuindo as horas e aumentando conforme a sua necessidade. O que é esse padrão? Matérias que você já tem um certo conhecimento, já tem um certo tempo de estudos, e elas caem mediana em prova, você reserva de 1 a 1h30. Matérias que você tem muita facilidade, você também reserva o tempo de 1 hora, né? Acaba antes, não tem problema. Principalmente se você já estiver revisando a matéria. Daí se é uma matéria que você tem facilidade, ali de 30 minutos a 1 hora no máximo. Agora, matérias que você tem dificuldade e que tem muita incidência em prova, 2 horas a 2h30. Ou uma incidência média também, né? Você tem tempo até a prova, você então reserva de 2 a 2h30 para aquela matéria que você tem mais dificuldade. E as matérias, assim, que não tem incidência, que você vai bem, de 30 minutos a 1 hora. Siga esse padrão inicial e depois, conforme você vai vendo, você vai ajustando para cada matéria o tempo ideal de estudos. O bom do ciclo de estudos é que você não precisa acabar o ciclo em uma semana, você não precisa acabar o ciclo, né, em tantos dias, não tem um dia fixo. Você pode colocar essa meta para você, né? Ou também, você tem que saber que, claro, o ideal é rodar o ciclo o mais rápido possível. Mas, se você não tem esse tempo disponível e você precisa ver todo o conteúdo, não tem jeito, gente. A gente vai ter que fazer assim e arranjar um dia, talvez, para fazer revisões. Mas o jeito é passar por todas as matérias. Ainda mais se você está próximo da prova. Você tem que passar por elas, não adianta. Ficar só nas matérias com mais incidência não é o ideal. Você tem que passar por todas. Porque, às vezes, numa matéria na prova, quando cai uma questão fácil, você deixa de perder uma questão. Porque você viu aquilo. Você não se aprofundou, mas você viu aquilo uma vez que seja. O seu cérebro ali vai te lembrar em alguma coisa, vai te ajudar. Então, eu acho errado, às vezes, pessoas que desprezam alguma matéria, sabe? Porque, às vezes, claro, se é uma matéria, como eu falei, estatística, que o custo-benefício é muito baixo, daí realmente, veja só o básico ali, se você tem pouco tempo até a prova, veja só o básico e vá com o básico mesmo. Mas se é uma matéria, assim, fácil, mais fácil, assim, de entender, tipo ética, direito constitucional, uma coisa assim que você já tem uma certa habilidade, não tem porquê você não deixar de ver. Você veja 30 minutinhos, 40 minutinhos, se é algo que você já está bem afiado. Mas não despreze nenhuma matéria porque você acha fácil ou porque você acha que vai chegar gabaritando tudo. Porque quem tá estudando já um tempo para concurso sabe que uma coisinha que nos estudos ali é uma coisinha que tu acha fácil, na prova eles maquiam, botam uma roupa, dão uma ajustada naquilo que fica 30 vezes mais difícil. Então, a gente não pode desprezar nada, infelizmente. Eu acredito, sempre foi o que me guiou nos meus estudos, é não desprezar. Nem que seja estudar 20 minutinhos daquilo, mas estudando assim, com o tempo, você vai pegar alguma coisa você vai levar pra sua prova. Mas claro, como eu disse, são táticas de estudo, cada um segue a sua, tem várias pessoas que dizem coisas contrárias de mim, e não é que a pessoa tá errada e eu tô certa, ou vice-versa, é questão de ter uma estratégia. A minha estratégia sempre foi não desprezar nenhuma matéria. Eu acho que cada matéria tu pode ali buscar um pontinho que seja, e pode até te salvar, de te colocar pra dentro, né? Então, eu acredito nisso. E o passo 4
é um dos passos muito importantes para você saber se está no rumo certo. A gente não se planeja nos estudos com base no achismo, com base em coisas assim, vozes da minha cabeça. Não. A gente tudo tem que mensurar nos nossos estudos. E o jeito de mensurar se o seu ciclo está te levando para o lado certo é fazer simulados. Então, depois que você terminar o seu ciclo, você vai fazer um simulado. E se você não tem tempo de fazer o simulado inteiro, faça uma bateria de questões, né? Mas veja, faça uma bateria de questões em todas as matérias ou faça um simulado. E veja, gente, sempre vai ter uma matéria que você vai ir mal, 2 matérias que você vai ir mal, porque a gente tem limitações, a gente não vai ser bom em tudo sempre, né? Isso não existe. Acho que nem o melhor dos concurseiros, esses que passam 30 concursos, não tem uma matéria pra dizer, nossa, essa matéria é meu ponto fraco. Todo mundo tem. O que não pode é você ir mal em todas as matérias. Daí o seu ciclo tá errado. Daí você tem que ajustar, ver o que você tá errando e refazer o seu ciclo. E a partir do resultado do seu simulado, você também ajusta o seu ciclo. Você sempre pode ajustar o seu ciclo. E o melhor jeito de fazer o ajuste correto é ver pelo número de questões que você acertou. Pô, tô indo tri bem em direito administrativo. Mas raciocínio lógico, nossa, piorei. O que você vai fazer? Você vai aumentar o tempo em raciocínio lógico e diminuir um pouco do direito administrativo. E assim, você fazendo esses pequenos ajustes, você vai se encontrando. E claro, você sempre vai ter alguma coisa pra ajustar. Então, por isso que é importante você fazer um simulado a cada final de ciclo, pra ter essa noção se você tá indo bem, se você tá indo mal, e ajustando as matérias conforme for. Foi assim que eu fiz pra ser aprovada na PRF. Foi assim que eu fiz pra ser aprovada nos TRTs. E eu acredito que isso pode ajudar muito vocês, que estão aí um pouco perdidos pra montar o seu ciclo de estudos. Espero ter ajudado. E qualquer coisa pra mandar seu feedback, pra mandar sugestões pros próximos vídeos, é só comentar aqui embaixo ou ir no @catiele no Instagram e deixar uma mensagem pra mim lá no direct, tá? Então é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, curtam e comentem aqui no vídeo e também compartilhem com os amigos. Eu espero vocês no próximo vídeo e eu só digo uma coisa, só não passe em concurso público quem desiste pelo caminho. E eu sei que você não vai desistir, que você vai persistir e a sua hora vai chegar, viu? Então é isso, gente. Beijo e até a próxima!